Boa noite, pessoal. Para quem estiver assistindo depois também, né? Porque vai ficar gravado aqui. Eu sou o Gabriel Lemos de Souza. Eu sou um dos produtores do podcast Dispositivo Sonoro. E agora a gente está começando a fazer algumas lives, aproveitando a situação atual da pandemia, que se tornou um veículo interessante para a gente poder conversar, discutir, até aprender. A gente também está assumindo isso agora. A gente já tem o podcast no Spotify, no iTunes, para quem tiver interesse, né? Desde 2017. A gente tinha dado uma parada, agora a gente está retomando com esse novo formato de live, para oferecer tanto aqui o formato de vídeo, quanto o áudio, para quem quiser ouvir depois no Spotify ou iTunes, aonde achar melhor. Eu estou aqui com o meu colega, meu parceiro aqui de dispositivo sonoro, o Diego Borges Souza, que vai se apresentar também. Pode ir, Diego. Oi, gente. Boa tarde, boa noite, ou bom dia para quem for assistir no podcast. Eu sou produtor junto com o Gabriel. Quem já escutou a gente já está acostumado com a minha voz, né? Minha voz estranha, então é fácil de lembrar. E a gente está, igual o Gabriel falou, a gente vai começar hoje aqui, a gente vai estar falando com o meu amigo, o Pedro. Ele vai falar hoje aqui com a gente sobre o tema de hoje vai ser programação, games e futuro da tecnologia, né? E então, espero que vocês gostem. E a gente vai começar passando a palavra para o Pedro, para ele também se apresentar e falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Boa noite, Pedro. Fala, Diegão. Boa noite, Gabriel. Cara, obrigado, antes de mais nada, pela oportunidade de poder conversar. Isso é uma das coisas que eu adoro. Quem me conhece, quem é meu amigo assim, sabe que eu gosto muito de uma resenha, que eu gosto muito de conversar e falar sobre tecnologia, sobre o meu trabalho, eu me amarro. Então, espero que quem esteja acompanhando aí o podcast possa também curtir, aproveitar e despertar a curiosidade, querer saber mais sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje. Interessante. Pedro, você, assim, a gente até chegou a divulgar um breve resumo aí da tua trajetória acadêmica, trajetória profissional. Você poderia dar um apanhado geral para a gente aí, que aí já fica aqui pelo áudio? Claro, beleza. Cara, eu comecei... Vou tentar mais ou menos explicar um pouquinho também como eu cheguei aonde eu estou hoje, que isso acho que é importante, mas eu sempre, desde muito moleque, assim, muito criança, eu gostava de games. Sempre gostei de games. Isso foi um norteador das minhas decisões acadêmicas e profissionais. Então, eu quis fazer... Aí eu cursei, né, com esse pensamento, eu fui cursar engenharia da computação, eu fui fazer pós-graduação, mestrado e tudo mais, sempre pensando em poder trabalhar com games um dia. Só que antes de chegar nesse ponto, eu formei em engenharia da computação, hoje eu sou engenheiro de software, eu trabalhei numa mineradora, meu primeiro trabalho foi numa mineradora em Poços de Caldas, aí depois eu voltei, aí eu fui trabalhar com a área de software em Santa Rita de Sapucaí, e aí com isso eu trabalhei com software durante alguns anos, mas software para outras finalidades, né? Eu trabalhei para a Ericsson, trabalhei em grandes empresas nesse sentido também, né? Que meu trabalho... Aí trabalhei na área de telecomunicações para a Ericsson, cheguei a fazer trabalhos com a Qualcomm, com a LG, grandes empresas de tecnologia que existem no Brasil e espalhadas no mundo. E nesse meio tempo eu fiz um mestrado, pós-graduação, sempre tentando agregar um pouquinho de conhecimento para que eu pudesse, sei lá, algum dia, numa esperança, trabalhar com games. Aí eu fui embora para Campinas, né? Depois de alguns anos, depois de 10 anos morando em Santa Rita, eu fui embora para Campinas. Aí trabalhei na Samsung, que me deu uma projeção profissional muito interessante, foi bem legal trabalhar lá. E, por fim, surgiu uma oportunidade, assim, parece que foi uma coisa mágica nesse meio tempo, foi uma oportunidade para trabalhar com jogos, que foi aquilo que eu busquei, assim, minha vida toda, sabe? Realizar aquele sonho. E aconteceu o ano passado, e aí hoje eu sou engenheiro de software da Afterverse, que é uma empresa, ela tinha um outro nome, né, que ela era de uma outra empresa, chamada Play Kids. Eu tenho certeza que se tiver uma galera mais nova, ou pais,
mães aí assistindo a gente, vai conhecer o game que chama PKXD, que é o jogo no qual eu trabalho, né? E, enfim, hoje eu estou realizando um sonho profissional e trabalho desenvolvendo funcionalidades dentro de um jogo. Interessante. Esse até o PKXK, ele tem até um que é o internacional, né? Que é o Roblox, né? Que chama. Sim, é o nosso concorrente. O Roblox é nosso concorrente. Sim. Mas mas o PKXK, até o pessoal nem costuma nem pensar que é feito aqui, desenvolvido aqui no Brasil, e na verdade é feito aqui no Brasil por profissionais brasileiros, até não? Cara, o cenário de desenvolvimento de jogos no Brasil, ele ainda engatinha, vamos pensar, comparado a outros lugares do mundo que a gente sempre ouviu falar, o Japão muito, muito forte, os Estados Unidos, a própria Europa, a França, você tem grandes empresas, a Ubisoft, a EA, cara, as empresas que a gente está acostumado a ouvir, né, a Nintendo, que é japonesa e tudo mais, o Brasil nunca esteve muito presente nesse cenário, mas nos últimos anos tem surgido grandes projetos. E aí tem algumas empresas surgindo nesse cenário, né? E uma delas foi a própria Play Kids, que hoje a divisão de games se chama Afterverse. E aí, cara, assim, tá ganhando, porque o Brasil tem um potencial de criação, cara. Os profissionais brasileiros, assim, são muito bons, sabe? Talvez falta meios, falta um pouco, assim, sempre uma iniciativa em conjunto, né? Da estrutura acadêmica, né, vamos chamar assim, das universidades conseguir formar profissionais que vão trabalhar com certa determinada tecnologia. Existiu um plano do governo, do Estado, para que essa tecnologia consiga se penetrar no país e ter oportunidade para gerar emprego e produzir riqueza a partir disso, e os próprios profissionais, né? Então, as coisas estão se juntando agora. O Brasil, acho que, finalmente começa a surgir como um potencial desenvolvedor de grandes projetos nessa área. Sim. Ô Pedro, eu queria começar desde o começo, cara. Eu queria saber, você está falando aí, primeiramente, parabéns, né, cara? Você está trabalhando aí numa coisa que sempre foi seu sonho. E eu também, meu sonho foi jogar videogame também, né? Eu não tive tanto foco igual você, então parabéns mesmo por você ter conseguido. Mas o negócio é o seguinte, para você que tá trabalhando onde você está trabalhando, você precisa de muito conhecimento. E qual que é o conhecimento que você precisou ter? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as funções que você faz lá onde você trabalha, né? Porque não é só jogar videogame, né, cara? Fazer exige muito mais do que isso. Cara, jogar videogame, inclusive, nem é parte das minhas atividades. Assim, a galera às vezes acha, né, que é diversão, e não, é um trabalho que tem suas dificuldades, as coisas complicadas de qualquer outro trabalho, qualquer coisa que você vai fazer, cara. Pode ser a coisa que você mais ama na vida, eu acho que vai ter alguma coisa que é difícil, vai ter alguma coisa que é complicado, mas como é que eu cheguei aqui, né? Eu sempre quis, então, eu fui fazer um curso de computação, né? Fui aprender o que é computação, e aí, aqui no Brasil, a gente tem algumas opções, ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, você tem alguns cursos que te fornecem conhecimento na área de tecnologia, desenvolvimento de software, né? E desenvolver um game é desenvolver um software não exatamente como qualquer outro, né? Tem uma forma de pensar, a gente costuma chamar isso de paradigma. Tem um paradigma diferente quando você vai criar um game, uma forma de pensar diferente. E aí eu fiz o curso de computação, e, cara, eu vou te falar assim, na entrevista que eu fiz para entrar nessa empresa, eles queriam saber muitos fundamentos. Sabe a matemática que você aprendeu, talvez, lá Não foi exatamente isso que é só um exemplo, mas a matemática a gente aprende lá no ensino médio, que a gente fala assim, poxa, sei lá, álgebra linear, alguma coisa que a gente aprende ou no início da faculdade, não sei, uma coisa que você acha que você nunca vai usar na vida. E aí, passado o tempo, a gente começa a enxergar o valor disso, porque essa base, ela te sustenta para criar qualquer coisa, sabe? Para usar qualquer coisa. Então,
quando eu fui fazer essa entrevista de emprego, e não só ela, entrevista de emprego para outras coisas também, mas essa em especial, eles me perguntaram muito sobre o fundamento da computação, o fundamento de como funcionam determinadas partes, né? Ah, você vai construir tal coisa, então como é que funciona isso dentro do computador, como é que indo sendo um pouco mais específico, como é que a memória do computador trabalha quando você está fazendo determinadas coisas? Isso é bem básico, sabe? Você não precisa ser especialista em games, você não precisa ter um domínio, sabe? Ser um Jedi em desenvolvimento de jogos, não. Você precisa ter um conhecimento sólido naquilo que você se propôs a fazer, que foi, sabe, trabalhar com software, trabalhar com computação. E foi isso. Então, não teve nada de muito... Na verdade, não é que não teve nada de muito especial. Foi muito especial, mas o especial foi, talvez, não ter esquecido ou ter dado um pouco mais de atenção naquelas partes mais básicas, sabe? Pedro, uma questão aí que eu acho que é essencial para uma pessoa poder ser um projetista de games, ou até para projetar outros meios tecnológicos, é ele dominar uma linguagem, que a gente pode até chamar de fato uma linguagem, que é a linguagem da programação, que ela funciona até muito, eu quero ouvir de você, né, mas eu, dentro da minha perspectiva, ela funciona até muito similar a uma língua. Ela existe toda uma gramática, Sim, perfeito, cara. Você pode explicar para a gente o que seria a programação? Claro, opa. Gabriel, existem inúmeras linguagens de programação, muitas, com propósitos distintos. Por exemplo, você quer construir um processador, sei lá, quando eles começaram a construir os smartphones, por exemplo. Você não vai pegar o mesmo processador que você usa num desktop, num caixotão, e colocar aqui dentro, porque ele não vai funcionar. Ou ele vai funcionar, mas você está usando algo que não foi construído com esse propósito. Então, você tem uma linguagem de programação específica para criar funções que vão trabalhar em processadores XPTY, no dispositivo tal, etc. E aí tem linguagens de programação também, que você é capaz de criar aplicativos, criar jogos para o mais diferentes tipos de coisas. As ferramentas no qual eu trabalho hoje, ela usa uma linguagem de programação que permite que eu consiga transformar o meu trabalho em jogos para computador, em jogos para celular, em jogos para consoles. E aí, então, nesse universo tem muitas linguagens. Quando você vai desenvolver o que a gente costuma dizer? O importante não é exatamente você dominar uma linguagem, mas você ter a cabeça aberta, e dentro da indústria existe muito disso, assim, das pessoas levantarem bandeiras e falar assim, essa é melhor que essa é melhor que aquela, e hasteia a bandeira e vira um ringue, sabe? Como se o papel do profissional fosse defender uma bandeira. É aquele ditado, né? Para quem só tem martelo, tudo é prego. Então, se você só conhece uma linguagem, você vai talvez conseguir resolver os problemas de uma forma só, né? Então, mas antes das linguagens, existe a lógica de programação. Então, um passo antes de você aprender uma linguagem de programação, é muito importante você aprender a lógica de programação. A lógica de programação é uma forma de pensar, saber como que o computador trabalha, as estruturas que ele consegue, que ele entende, né? E aí, conforme você falou, foi exatamente aquilo, assim, quando você vai programar, você vai escrever essa lógica, tem regras sintáticas, regras semânticas, como se fosse um texto. Da mesma forma que você vai escrever uma redação, uma dissertação, você tem regras que você precisa seguir, e para a programação é a mesma coisa. Então, é muito importante ter um pouco desse domínio, sabe, de saber a lógica, e aí, o que te ajuda a conhecer lógica? Claro, estudar, né? Estudar a lógica de programação, e às vezes aí, associado a entender a lógica, às vezes vem uma linguagem. Pode ser uma linguagem... Quem é um pouco mais entusiasta e conhece, aí vai ouvir falar de Java, de JavaScript, de C, C++, C Sharp. Aí tem bom, enfim, tem uma infinidade de linguagens que é muito técnico. Acho que não convém entrar nesse caminho, mas eu acho que a lógica ela é mais importante do que a própria linguagem, sabe? E aí
nesse sentido, quem tem interesse e quer aprender ou quer trabalhar com tecnologia, é fundamental saber a lógica de programação. E é bem interessante, como você comentou, né, que existem vários tipos de linguagem que se usa para fazer essa programação. E dentro do universo dos games, existe alguma que é mais utilizada ou todas elas são utilizadas? Gabriel, tem algumas que são mais utilizadas. Por exemplo, eu acho que o mercado de jogos ele existe tem muitos anos, né? Você vai pegar aí datas de games que foram desenvolvidos na década de 80, década de 90, né? Até antes, inclusive. E aí, naquele momento, eu acho que a linguagem... Assim, quando você vai construir, eu acho que é importante falar também o seguinte. Quando a gente vai construir um game, todos os games, quando você vai olhar, ele segue um princípio onde ele tenta extrair o máximo possível daquela máquina. Os games sempre vão fazer isso. Então, isso, inclusive, ele sustenta a vida, a geração dos consoles, né? Então, você tem que ficar lançando consoles periodicamente, porque chega um momento que a tecnologia atingiu o limite e ela precisa avançar. Num computador, você tira uma peça, coloca outra, e você consegue acompanhar, né, geralmente. Mas num videogame ou num celular, não dá para fazer isso ainda. E aí você tem que lançar novas tecnologias, novas plataformas, né? As novas gerações. Mas, para extrair o máximo, quando você vai pegar uma linguagem de programação, é importante entender que o computador também ele entende só uma coisa, 0 e 1. É só isso. Lá dentro do computador, os sinais elétricos que estão circulando lá é só 0 e 1. Não tem mais nada. Isso é muito doido de se pensar. Mas você programar um computador a partir de 0 e 1, sabe? Isso é impossível, humanamente impossível. Você até consegue fazer coisas assim, mas coisas muito básicas. Acionar um dispositivo, desligar um dispositivo, fazer coisas muito básicas. Só que você não consegue construir um game que processa zilhões de bits por segundo e as imagens vão sendo renderizadas, você tem que calcular efeitos de física, efeitos visuais, aquilo não dá para fazer com 0 e 1. Então, para que seja possível construir programas mais complexos, os engenheiros dessa mesma área foram como se fosse construindo camadas de programação. Então, lá embaixo você tem a 0 e 1. Logo acima, você tem uma que fala assim, e se eu quiser fazer uma soma? Então, se eu escrever um termo aqui, por exemplo, soma, aí essa linguagem de cima, ela vai traduzir o equivalente para o 0 e 1. E nisso tem uma pilha. Até chegar numa forma de se programar que seja humanamente legível, existe uma pilha. Não é uma pilha extensa, mas é uma pilha de coisas que vão traduzindo. É como se você quisesse conversar com... Desculpa, eu não sei se talvez vocês falam chinês e eu não sei. Mas quer conversar com um chinês hoje. Aí você pega um tradutor. Aí vamos supor que esse tradutor traduz em inglês. O tradutor em inglês traduz para chinês. E aí dentro da China existem diferentes línguas, né? E aí lá dentro da China tem um tradutor que entende o chinês X e vai transformar para o chinês Y. Então tem todo um caminho que vai seguindo. Tá. Para não ficar muito complicado essa doideira. Existem linguagens que ficam mais abaixo dessa pilha, que está mais perto da máquina, e tem linguagens que estão mais em cima. Quando elas estão mais em cima, você é capaz de fazer mais coisas em menos tempo. Só que você tem um preço a pagar. Qual que é o preço? Ela dá mais voltas. Essa linguagem, ela exige mais da máquina, né? Então, você vai consumir mais memória, mais processador, e aí, para conseguir fazer aquela função que você gostaria. As linguagens que estão mais embaixo nessa pilha, elas são mais rápidas. O caminho é mais curto. Então, as linguagens que são mais utilizadas, como você quer extrair muito de uma máquina para construir um game, geralmente eles usam C, C++, que são linguagens que conseguem conversar quase que diretamente com o seu equipamento. Então, o seu processador. E aí, só que para fazer, como é que eu posso dizer? É mais difícil. Se você pegar uma linguagem que está mais em cima da pilha, ela faz uma função de forma mais fácil do que essa que está embaixo.
Só que a que está mais embaixo, ela faz mais rápido. Então, as linguagens mais rápidas são utilizadas. Então, no caso da indústria, que vai trabalhar com console, geralmente é C++ a linguagem. Eu já trabalho com uma linguagem que está um pouco mais acima, que é a C#. É um pouco diferente, mas, enfim, é toda essa doideira aí, acho que para tentar dar um panorama mais completo, para a galera entender aí como é que funciona esse sistema. Caramba, muito, muito interessante, cara. Então, são vários tradutores chinês lá no meio dentro da maquininha para conseguir fazer, né? Então, a forma que eu entendi é a seguinte: quanto mais baixo na pilha, mais fácil está para o computador entender. Quanto Exatamente. mais acima na pilha, mais fácil está para o programador programar. Exatamente isso, exatamente essa Mais ou lógica. menos isso, né? Muito, muito interessante, cara. Mas e vamos lá pensar assim, ó, GTA V, certo? Tem o GTA V. O GTA V teve para PlayStation 4, teve para PlayStation 5, teve para Xbox, teve para computador, teve para celular, sei lá, velho. Ondas, para todo mundo. Qual que é a diferença entre um e outro na parte da programação? Entre uma plataforma e outra, por exemplo, você vai fazer para computador e para PS4. Isso. Cara, ó, vamos voltar à pilha. Acho que essa pilha a gente vai conseguir construir. Geralmente essa pilha, ela é construída em cima de uma coisa que a gente chama de uma arquitetura. A arquitetura de um computador nada mais é do que a instrução, o conjunto de instruções mais básicas. Então, quando você tem eu não tenho aqui, mas quando você tem um processador, quem tiver assistindo aí, procura depois no Google Imagens, processador, quem ainda nunca viu. É uma caixinha desse tamanho, que ela é cheia de dente, parece uma aranha cheia de perninha. E esse processador, ele é construído com um conjunto de instruções, ou seja, um conjunto básico, que é o mais básico possível que um computador pode entender. Então, por exemplo, são as operações lógicas. Então, eu preciso saber se algo está ligado ou desligado. Se algo está... se eu pegar isso que está ligado com isso que está ligado, o que dá no final? Esse que está desligado. Então, aquelas lógicas booleanas, o pessoal que já estudou, acho que já viu lógica booleana, que é a lógica E, lógica U, tal. Tem as operações aritméticas, então a soma, tem soma, multiplicação. Aliás, não, desculpa. Tem soma. Será que é só soma? Tem algumas operações, porque com a soma você consegue fazer quase todas as outras operações. Tá? É um conceito mais complexo da computação. Soma não é só lógica, né? Essa soma também é lógica, né? Ela não é só soma aritmética. Né? Sim, essa soma, ela consegue fazer relação lógica e relação aritmética, mas aí a relação lógica da soma é diferente. Eu acho que você consegue... quando você tem a álgebra de Boole, né? Aí você tem um produto a partir de uma soma. Então, você vai fazer uma soma, subtração, você vai pegar um complemento. Aí tem uma série de conceitos aí por trás disso que esse processador consegue fazer, que está nessa arquitetura. Para que essa arquitetura ela consiga, pensando numa torre, né, naquela pilha que a gente faz, ela consegue construir tudo isso. Então, quando você estiver lá em cima na pilha e emitir uma função, eu queria exibir uma imagem, eu quero transmitir uma imagem dessa câmera aqui. Aí, lógico, você tem um conjunto de coisas, mas o que está acontecendo, aquela função, exibir câmera, ela está conversando nessa pilha inteira, falando com o sistema operacional, falando com tudo que existe no sistema, e chegando lá no processador, o processador vai conversar com as outras partes do sistema, habilitar a câmera, tal. Beleza. Só para não escapar muito aqui senão me perco, que eu viajo, vou embora, vou falar. Mas cada plataforma, ela não necessariamente tem a mesma arquitetura. O PS4 e o PC hoje tem, que é uma arquitetura que chama x86. Os dispositivos móveis, por exemplo, o Nintendo Switch, usa uma outra arquitetura, que geralmente é a ARM, de braço, ARM. A Apple também usa outra arquitetura, tal. O que acontece, a diferença é que lá embaixo dessa pilha, você precisa ter funções diferentes. Então, na hora de conversar com o processador, o sistema operacional do PlayStation 4, por exemplo, é diferente do Xbox.
Quando você... Aquela tela de escolha de jogos, para você... você pode ouvir uma música, você pode acessar a internet, acessar a loja. Aquilo é o sistema operacional da plataforma. No caso aqui do computador, a gente usa o Windows. No caso do Mac, a gente usa o iMac, o iOS, no caso do iPhone. E aí, cada sistema desse tem um sistema operacional, ou seja, que controla tudo no nível humano. Para você ver, mudar papel de parede, colocar música, tal. E aí, essas coisas mudam. Então, lá embaixo na pilha, quando você vai construir, alguém, não necessariamente seja empresa de jogos, ou porque isso pode ser entregue pronto. No nosso caso, que a gente trabalha, isso é pronto. Então, as ferramentas que nós utilizamos, digamos assim, a nossa fornecedora de ferramenta, ela já fez isso para a gente. E aí é uma decisão estratégica de negócio. Mas esses estúdios mais, talvez, maiores, que desenvolvem os jogos AAA, tipo um GTA, talvez eles tenham um time de engenharia que faça isso. Ele vai lá, qual que é a arquitetura do PlayStation 4? O que a gente precisa fazer? Então, vamos construir uma parte aqui que vai conversar com o PlayStation 4, uma parte que vai conversar com o PC, com o Xbox, tal. Aí faz a base da pilha. Conversa com todo mundo. Aí, em cima dessa pilha, ele faz de uma forma que a plataforma que você escolher, ele consegue rotear a função. E aí você constrói um game só lá no topo da pilha, e aí para o programador que está criando o game, ele não sabe exatamente para quem ele vai entregar. Ou se é PS4, PC. Mas lá embaixo já existe uma inteligência que faça isso. Eu libero uma versão para computador, uma versão para PS4, uma versão para Xbox, e assim vai. Então, não sei se eu me enrolei muito, mas é mais ou menos nesse sentido, cara. E vocês jogam? Como é que é? Me fala um pouquinho aí vocês são gamers também? O Diegão eu conheço desde a infância, a gente jogou RPG, é gamer, já mostrou algumas coisas. O Gabriel que eu não conheço muito, mas me fala um pouquinho aí também. Eu não sou muito gamer, não, cara. Eu jogava mais quando eu era mais novo e tal, mas hoje em dia, para ser bem sincero, eu não jogo muito, não, cara. Mas eu acho muito interessante, eu trabalho com animação, né? Então, animação mais 2D, no caso. Assim. Sim. E o game usa também muita loja de animação, né? Interessante, sim, exatamente. Bem interessante. Mas agora, pensando, eu queria até pensar em outra coisa, assim, Pedro, que é sobre o projeto do game para além da animação, digamos assim, um projeto que visa uma maior interatividade, que busca, com a própria proposta, tentar trazer uma parte de público. Até o PK, eu esqueci o nome. PKXD, o Roblox, ambos eles têm como se fosse uma rede social internamente, assim, né? Sim. Que permite uma interatividade do público que está jogando. Isso reflete um projeto de game, e até um projeto que até extrapola, talvez, game, vai em outros campos tecnológicos, que é aumentar uma interatividade do usuário, né? Sim. Isso eu acho que aponta muito para uma coisa que vai estar aí no futuro também. E aí, nesse sentido, a gente pensando nessa questão da interatividade, qual que você acha que é a tendência dos games que estão sendo feitos hoje em dia e os que vão ser feitos daqui a, sei lá, 10 anos? Depois de jogar muito assim, né? Como que você enxerga essa questão da interatividade dentro desse contexto? Assim? Cara, é uma pergunta bem interessante, porque é um futuro muito obscuro, né? O que serão dos games em 10 anos? Confesso que eu acho que eu não parei para pensar, mas vamos lá, vamos pensar. O que eu acho que está acontecendo? Eu acho que a tecnologia, principalmente com os smartphones, ela está ficando cada dia mais intrínseca na tua vida. Se você pensar hoje... Esse dia eu vi um conceito muito doido, cara, que eu gostei demais. Alguém falando, eu não sei, provavelmente era um podcast que eu estava assistindo também, e o cara falando que hoje nós já somos androides. O que são androides? Androides são seres vivos que são parte humana, parte máquina, certo? Então, se você pensar, hoje, várias coisas no meu dia, por exemplo, profissionalmente, eu não consigo trabalhar sem um computador, as minhas relações sociais, tudo que eu faço hoje na minha vida está relacionado com os smartphones. Então, assim, eu não consigo mais dissociar. Se eu for para o meio eu não sei.
por exemplo, eu não sei caçar, eu não sei... mesmo que eu casse, mata um bicho. Como é que eu vou fazer essa comida? Eu não, sabe? Eu não sei fundamentos básicos de sobrevivência. Então, o smartphone, ele não está embutido, né, na pele, ainda não. Mas ele já é uma parte, é uma extensão do nosso corpo. Então, a gente consegue ter novas funções a partir dele. E o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que com o futuro, isso vai ficar cada vez mais próximo, a gente vai ficar cada vez mais amarrado. Por exemplo, as crianças... Será que os nossos filhos vão aprender a escrever? Será que daqui a 10, 20 anos eles vão saber escrever, usar um papel, usar um lápis? Será que eles vão aprender a dirigir? Sabe? Carros elétricos, carros autônomos e tal. Isso muda totalmente a dinâmica de vida. E os smartphones também estão ficando cada vez mais poderosos. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que os jogos vão começar a ganhar dinâmicas sociais cada vez mais fortes, mais presentes na vida. Então, assim, avatares... igual o filme Avatar, talvez. Não, lógico que não vai ser naquela intensidade. Você, né, você se sente no corpo de um outro ser vivo e tudo mais. Mas eu acho que vão existir muitas coisas que vai te conectar de maneira mais íntima com as outras pessoas, com outros jogadores, né? E aí eu acho que a indústria ela vai caminhar nesse sentido. A gente tem as iniciativas de realidade virtual, de realidade aumentada, eu acho que isso também vai evoluir, vai progredir, né? Ainda é uma coisa muito afastada, mas talvez seja capaz de usar o próprio ambiente. Isso já é possível com realidade aumentada, mas talvez de maneira ainda mais ostensiva. Usar o seu próprio ambiente, fazer do seu quarto um brinquedo, por exemplo, sabe? Então, as crianças, você não precisa ter mais a bolinha física, você pode se transportar para qualquer outro lugar, sabe? Você pode se transportar para um parque e aí ter sensores no seu corpo que vai te projetar, vai te despertar emoções, que vai te dar sensações diferentes. E eu acho que vai caminhar nesse sentido, sabe? Não só... O que existe hoje vai continuar existindo. Os jogos que são graficamente maravilhosos e isso acho que vai continuar e vai melhorar cada vez mais. Mas eu acho que esse outro lado da indústria vai caminhar nesse sentido também. Você pega até, acho que a Apple está entrando aí também fazer óculos de realidade aumentada, né? Qual que é a diferença? Realidade virtual e realidade aumentada? A realidade virtual, você fica totalmente imerso num outro plano, no outro mundo, vamos chamar assim. Então, quando você entra no PKXD, aquilo lá podemos chamar de uma realidade virtual, né? Aquilo é um outro mundo, um outro planeta, uma outra dimensão. A realidade aumentada, ela acontece no seu próprio plano, assim, no seu próprio planeta aqui, Só que você insere elementos virtuais dentro dessa realidade. Então, quando você põe um óculos, aquele óculos, ou mesmo a câmera de um telefone, hoje é muito comum você ver aplicações... o Pokémon Go. O Pokémon Go, por exemplo, perfeito. O Pokémon Go usa isso. Você vai caçar um monstrinho, você aponta a câmera, o monstrinho aparece ali em cima do seu móvel. Aí aquilo é uma realidade aumentada. Ou seja, você pegou a sua própria realidade, aumentou, adicionou elementos virtuais, sabe? Essa é a diferença dos dois. E eu acho que a tendência maior é para esse caminho, que eu não sei se a Apple ou até o Google mesmo estão fabricando já os óculos, né? Que você vai conseguir ter um óculos que consiga, sei lá, como que tem aqueles relógios, tal, que você consegue adicionar outras, sei lá, ver seus batimentos cardíacos, sei lá, infinidade de coisas. Desculpa, Gabriel, pode continuar, desculpa. Não, é isso que eu ia falar. E que você citou do carro também, tem o Tesla, né? Assim, o Elon Musk já está projetando aí carros autônomos. Então, assim, até hoje, dia 1º de fevereiro, ia ter o caso de ter greve dos caminhoneiros, no caso. Daqui uns anos pode ser que nem exista mais caminhoneiros, vai ser tudo automatizado. E o programador, né, a profissão, ele tem um papel fundamental nesse contexto, né? Então é interessante ouvir a tua perspectiva disso, assim, né? Eu acho. Cara, é uma análise muito precisa do que para onde a gente está caminhando. Sim, porque lá nos Estados Unidos, o Elon Musk a Tesla, ela tem uma iniciativa que chama Open Drive. Eu não sei o nome exato. Talvez a galera que acompanha vai ter
mas é um sistema de inteligência artificial, porque os carros da Tesla já são autônomos, né? Quer dizer, são semi-autônomos. Tecnicamente, eles são semi-autônomos, eles não são totalmente autônomos. Mas existe uma rede que vai controlar todos eles, né? Inclusive, o 5G, que tanto é falado hoje, o 5G é uma tecnologia que ela tem algumas características que vai permitir a criação de redes sociais veiculares, que, se vocês tiverem interesse, chama V2V, V2V, Vehicle to Vehicle. E os carros vão conversar. Se os carros podem conversar, você sabe aonde um está, onde está, a velocidade, a condição, quantidade de combustível, sei lá, temperatura, enfim, você pode saber infinidade de informações. E aí você pode controlar todo um trânsito, você pode otimizar esse trânsito. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi nesse sentido, de um sistema que controlava os carros, né? Mas, só não viajar muito, mas os carros vão poder conversar entre si. Se eles podem conversar entre si, você vai evitar acidente, você vai poder fazer viagens mais seguras e mais rápidas, né? Seguir rotas mais rápidas, você pode desviar rotas e acabar com congestionamentos, você pode fazer uma infinidade de coisas, né? E aí o que você falou dos caminhoneiros é verdade, talvez daqui a 20, 30 anos, os caminhões terão uma rede mais estruturada, os caminhões vão ser autônomos, e aí, ao invés de termos caminhoneiros, a gente vai ter programadores construindo rotas ou programando esses veículos para que eles possam fazer as entregas e percorrer as ruas, etc. Eu não tenho dúvida que vai seguir nesse sentido, sim. O negócio é que, assim, igual o Gabriel falou, eu concordo com o que vocês disseram, mas eu acho que caminhoneiro, vocês estão pensando pequeno. Acho que a grande maioria dos vamos dizer assim, dos empregos que a gente tem hoje vão ser substituídos pelos códigos fonte, né? Vai ter tudo vai poder ser programado, e o que não for programado, se tiver acesso à internet, já vai cair a programação deles, né? Eu acho que as coisas vão se conectar de uma forma, acho que é a tal da singularidade que eles falam tanto, né? Que as coisas vão ser tão conectadas, tão juntas, tão coesas, que você vai chegar num ponto que vai ser a inversão. Aí vem a grande discussão da inversão da inteligência artificial, o momento em que ela vai assumir o próprio controle, dominar os humanos, e não, sabe? Então vai existir. Esse ponto é possível, sabe? Esse ponto é possível. E, cara, isso é muito doido de se pensar, porque a gente vê tanta discussão política, tanta notícia. Hoje, se eu não me engano, a gente, pelo menos vi no WhatsApp, eu vi notícias hoje, que teve uma pequena greve, né, de caminhoneiros e tudo mais. E eu acho que as pessoas precisam entender isso que o Diego falou, que, cara, os empregos, eles se transformam. Eles vão se transformar. Ao mesmo tempo que um emprego deixa de existir, ele vai perdendo um pouco a sua funcionalidade, vão criando outros. Ninguém imaginava que vocês poderiam, por exemplo, construir um programa de rádio da casa de vocês, conversar com a galera, ter acesso a todo mundo, poder gravar, produzir, colocar isso em plataformas diferentes e, quem sabe, receber em propaganda no futuro e construir algo que nem vocês estão fazendo com o dispositivo sonoro. Há pouquíssimo tempo atrás isso não era possível, né? Então as coisas vão se transformando e a gente tem que entender isso. A gente tem que estar preparado, como ser humano, a gente tem que estar preparado, e essas transformações vão vir cada vez mais rápidas, cara. Elas vão engolir a gente e vai que vai. Se você ficar muito preso a uma ideia, pode ter certeza que você vai ser atropelado por ela. Com certeza. Essa conectividade, cara, vamos dizer assim, essa evolução que a gente está presenciando, né? Ela mostra que, como você disse, as coisas vão estar cada vez mais conectadas. As redes, igual você falou, a rede lá do vehicle to vehicle, né? Do próprio trânsito se regular, ele se regula baseado em dados, né? E os dados são vamos dizer assim, é o petróleo, né? É o chavão já, né? Os dados são o petróleo agora da nossa geração. E as redes sociais, elas são
vamos dizer assim, são a principal fonte, né, desses dados, de todo o conhecimento que o Mercado Livre da vida, por exemplo, tem. Ele tem através do mesmo, eu nunca entrei no Mercado Livre. Eu queria saber o que você acha desse acesso ilimitado que as redes sociais têm a nós, e se isso pode afetar, inclusive, o nosso livre-arbítrio. Cara, respondendo de maneira muito direta, pode e já muda, já interfere no livre-arbítrio. Já interfere. Como é que hoje funciona, mais ou menos, né? O seu celular, tudo que a gente usa, todos os softwares que a gente usa, as redes sociais principalmente, mas os smartphones e tudo mais, todo aplicativo que você baixa tem lá regras de uso, tem lá termos de uso, na verdade, né? O correto são termos de uso. E esses termos de uso tem lá explicando, detalhe por detalhe, tal, o que pode ser utilizado e o que não pode. E, confesso, eu particularmente, não vou ser hipócrita de falar, se eu li um na minha vida, talvez tenha sido muito. Um termo de uso completo, não sei, tenha sido muito. E o que a grande maioria, ou quase a totalidade das pessoas fazem, é dar um bypass, né? Passar direto, nem olhar para aquilo. Hoje, tanto essa discussão é tão presente, Diego, que hoje eles estão falando, né, o Brasil, ele está amadurecendo. Hoje já existe, é uma lei, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, já é uma lei que ela tenta, né, na ideia dela é proteger o usuário diante de abusos ou de acesso indevido a informações. Então, não só o Brasil acho que ele se baseia numa lei da Europa, mas o Brasil, os Estados Unidos, todo o mundo inteiro está discutindo isso. E principalmente eu, por exemplo, que trabalho com games, e aí os nossos games são acessados por gerações diferentes, crianças, jovens, adultos. Cara, você precisa ter um cuidado e uma atenção, né? Um carinho, vamos chamar de carinho, muito grande com o tipo de informação que você coleta hoje de um ser humano, principalmente de uma criança. Que aí você consegue, de certa forma, você consegue ter dados ou registros do início da vida dela e, enfim, isso não tem fim. Mas o que acontece? Você falou do Google, do Mercado Livre e tudo mais. Cara, as redes sociais, para que você continue utilizando Instagram, engajando, eles falam muito de engajamento, né? O próprio YouTube, tudo, Facebook, etc. Para que seja possível fazer isso, ele precisa conhecer você, o que você gosta, o tipo de discussão que você gosta. Ele precisa criar conflitos, porque você não engaja. Se eu chegar aqui e concordar com tudo que você falar, e não, beleza, você está certo, isso não gera sentimento, não produz sentimento em você. E ninguém, na verdade. E aí a gente acaba ficando a gente afasta. Então, muitas vezes, muitos conflitos que aparecem para você nas redes sociais, aquilo é proposital. Para você engajar, para você entrar na discussão, para você entrar na dividida, interagir. E quando você interage, você fornece mais informações. Existe uma tecnologia que isso, através de algoritmos, através de programação, ela é capaz de detectar o seu sentimento diante daquilo que você escreve. É capaz de você ver o sentimento da pessoa a partir da face, a partir do tom de voz, a partir da gesticulação, a partir de uma série de coisas. Mas a partir da escrita, existe inteligência artificial que já faz isso. Então, imagina o poder disso aí. Um Google hoje da vida sabe onde você está, onde você mora, sua rotina, quantas vezes você sai, você chega, o que você faz, as coisas que você gosta, o seu sentimento no dia, ele tem um registro disso tudo. Então, o que ele te mostra aqui, falando Google, mas talvez o Google como elemento de uma entidade maior, né, das redes sociais em geral, de todo esse corpo virtual que a gente faz parte hoje. Mas ele sabendo disso, ele consegue manipular você. Ele consegue mostrar produtos que às vezes você nem precisa, mas você vê uma propaganda legal, você fala, caramba, pô, eu tô precisando de um monitor novo. Acho que eu vou comprar um monitor novo, cara. Porque o monitor que ele te mostrou é mais legal. Ou você entrou no emprego novo e ele começa a te mostrar roupas associadas a esse emprego novo. As suas são boas, mas você pode olhar lá e falar, caramba, talvez eu precise de uma roupa nova para que eu entrei no emprego novo. E isso, você tem livre-arbítrio, será?
porque ela consegue te manipular nesse sentido, nessa minuciosidade, sabe, do dia, as fotos que você vê, as mensagens que você escuta, os vídeos, as coisas que você recebe, tudo isso hoje é traqueado, né, rastreável. E, enfim, o limite disso aí eu nem sei onde é. E dá até medo, né? Essa questão até dos usos dos dados, tal, realmente vai atualmente já é problemático, no futuro isso aí vai para níveis exponenciais, assim, provavelmente, né? Cara, sem dúvida, sem dúvida. O Diego falou o lance do petróleo. Cara, dados hoje, talvez a LGPD e essas outras leis em outros países, elas consigam controlar um pouquinho, sabe? Mas quem conseguiu extrair dados e armazená-los até agora, cara, são as empresas. Tanto que as maiores empresas do mundo hoje são as empresas que conseguem trabalhar com dados. A Google, a Amazon, a Apple, a própria Samsung, Facebook, né? Facebook é um conglomerado de informação, Instagram, WhatsApp e o próprio Facebook. Então, as maiores empresas do mundo hoje são as empresas que têm dados das pessoas. Então, já está mais do que dito aí o que vale dinheiro hoje, sabe? Só que é uma coisa que eu falo para as pessoas. Não adianta ficar noiado também. É um caminho sem volta, sabe? A nossa vida já é parte disso. Eu vou rasgar, vou quebrar meu celular, vou tirar tudo da tomada, vou sumir para o meio do mato. Se você sumir para o meio do mato, pensa o seguinte, eles têm o tracking de todas as pessoas. Se uma some, uma sumiu. Então, ele sabe que você sumiu. Entendeu? Acaba que você acaba produzindo informações sem querer produzi-las. Entendeu? Pela própria omissão. Isso é muito doido, cara. Tem até um comentário aqui do Hélio Coutinho, que ele falou desse filme, né, da Netflix, chama de Leão das Redes. De fato, isso aí até ele expõe, não sei se vocês assistiram, mas ele expõe essa questão de como que determinados políticos acabaram usando esses dados de interesse de diversas pessoas para influenciar nas eleições, né? Isso lá do Trump, aqui no Brasil do Bolsonaro. Então, você vê que os dados, esses dados digitais, eles chegam até no nível assim, da pessoa conseguir acumular essas informações para te vender um produto ou para te vender um político, consegue moldar as suas atitudes a partir deles, assim, né? Isso, de fato, é uma questão muito problemática. Cara, isso é muito sensível, cara. Isso é muito sensível porque ela forma a sua opinião, sabe? Você acha que está construindo uma opinião e lendo coisas, mas no fundo ela começa a te mostrar contrastes de coisas. Por exemplo, a gente pega um tema aborto, que é um tema muito discutido e tal. Dependendo do seu jeito de usar, você vai ver coisas positivas, não aqui julgando sim, não quero entrar na discussão, mas você vai ver coisas nas redes sociais que às vezes é a favor daquilo que você pensa ou contra, e aquilo vai formar a sua opinião e você acha que teve um livre-arbítrio de formá-la, mas no fundo a rede social te conduziu para onde ela queria, sabe? Uhum. E em termos de programação, como que funciona isso, assim, Pedro? Você sabe ou pode explicar? Cara, assim? Olha, eu nunca trabalhei na construção de uma rede social, mas da minha perspectiva, é possível entender alguns pontos, sabe? Na verdade, quando a gente vai construir um sistema, a gente constrói esses sistemas com dados. Esses dados podem ser dados que são reais, né? São dados de pessoas reais, ou não. Você cria esses dados dentro do próprio mundo virtual. Um exemplo, quando você vai, por exemplo, programar um personagem. O nosso personagem lá no PKXD, ele corre, ele pula, ele brinca com várias coisas e tudo mais, interage com as pessoas. Quando você vai programar isso, você precisa ter informações, dados desse personagem, como se fosse um mundo real. Você precisa saber a posição que ele está no mundo, como se fosse um GPS. Você precisa saber a velocidade com que ele está se deslocando, uma série de informações. E aí, a partir desses dados, você tem algoritmos que vai pegar esses dados e vai criar a inteligência em cima por trás disso, né? Não a inteligência artificial, no termo que a gente conhece,
Mas a inteligência que eu quero dizer assim, a tomada de decisão por trás disso. Ou seja, se um jogador está correndo, e a gente vê isso o tempo todo em jogos. Por exemplo, o jogador está correndo, você vai habilitar um efeito de corrida, que é um rastro. O jogador pulou, você vai trocar a animação dele. Então, você, ao invés dele pular e ficar parado, ele vai fazer um movimento das pernas, trocando, como se fosse um salto. E aí você programa, você constrói a inteligência do software a partir desses dados, né? E as redes sociais, elas não fazem diferente. Então, elas têm os seus dados, ela tem sua foto, ela tem seu, sei lá, todo seu endereço, seu nome, tudo que você forneceu e tudo que você fornece. Então, você fez o seu registro, ela já tem o seu registro lá. Você foi comer um hambúrguer lá no Diegão, que eu tô ligado, o Diegão trabalha com hambúrguer, e aí você vai e faz um check-in lá no Diegão, sei lá, foi buscar o lanche, fez um check-in. Aí ele fala, bom, esse cara gosta de hambúrguer, esse cara frequenta tal lugar, então, peraí. E se alguém... será que tem outros hambúrgueres que você pode gostar? Então, eu vou te mostrar outros hambúrgueres perto do que você fez, que é o que o Mercado Livre e outras redes de venda fazem. Não, talvez ele não gosta do hambúrguer, talvez ele gosta da companhia, você estava acompanhado de alguém e foi lá comer um hambúrguer. E aí ele começa a pegar esses dados, coletar isso tudo. E aí, por exemplo, como é que ele sabe que você está com alguém? Às vezes você não falou que está com alguém, mas o celular da pessoa, na rede social da pessoa, mostrou que vocês estão próximos, ou quase no mesmo ponto, no GPS, né? E aí ele sabe, bom, peraí, essas pessoas estão juntas, elas estão no mesmo local. E aí ele começa a criar inteligência a partir disso, ou seja, se está no mesmo local, se está no mesmo, se está fazendo a mesma coisa, o que será que eles podem fazer? Às vezes vocês não se conhecem e aparece lá, pessoas que você pode conhecer. Aí você, caramba, eu vi essa pessoa hoje na rua e ela apareceu na minha rede social. Então existe uma inteligência muito robusta, que fica lendo e produzindo informações o tempo todo, sabe? É uma coisa muito dinâmica. E aí, claro, existe também a inteligência artificial, que a gente chama, que a gente fala, que é a tentativa de você colocar como se fosse uma inteligência orgânica dentro de um sistema computacional. E aí tem a inteligência artificial que ela começa, ela vai predizer coisas, ela vai entender padrões. Então, se você colocou uma foto, a foto está numa cachoeira, ela vai ler aquela foto e entender, é uma cachoeira, é uma foto, tá dia, tá noite, você tá com uma roupa tal, você tá com uma aparência X, Y, você tá feliz, tá triste, você tá acompanhado, não está. Então, existe uma série de inteligências artificiais e burras, vamos chamar assim, inteligência burra, né? Mas que vai fazendo isso o tempo todo, sabe? Nesse campo da inteligência artificial, a gente consegue entrar em muitas coisas, até eu sei que o Diego queria. Eu queria falar, já que você entrou nessa da inteligência artificial, você falou mais ou menos assim, né, as saídas dela, né, o output, o que ela te dá. Mas eu queria saber como que funciona para você criar uma inteligência artificial, né? Porque ela não nasce de um CPUzinho que nasce de um CPU gigante. Eu queria saber como tipo assim, da onde que vocês tiraram isso? Cara, inteligência artificial é uma coisa muito, muito, muito maluca, assim. Ela existe tem muitos anos, tem décadas de estudo, ciência. A inteligência artificial, na verdade, surgiu de engenheiros e cientistas, né, da computação, eles tentando simular uma inteligência, talvez eu não use o termo correto aqui, em termos biológicos, mas é uma inteligência biológica, vamos chamar assim. Tentar construir uma inteligência biológica dentro de uma máquina. E aí, como você faz isso? Então, você precisa analisar uma inteligência biológica, uma inteligência de um ser vivo, não necessariamente um humano, mas pode ser um animal, pode ser... Tanto que quando você joga, você vai... eu não sei se... Tem um jogo no PlayStation 4 que chama Horizon, e você tem máquinas. Estou usando esse exemplo porque dentro desse game, você não tem animais, você tem máquinas que são inteligentes. É muito doido, e elas se comportam como animais. Então, você pode construir uma inteligência como animal. No YouTube tem uma empresa que chama Robot Dynamics. Ela constrói, talvez vocês já devem ter visto um cachorro amarelo. Boston Dynamics, exatamente, Boston Dynamics.
A Boston Dynamics faz um cachorrinho amarelo, que é o cachorro mais famosinho. Cara, ele se comporta como um cachorro. Não é um ser humano. Então, é uma inteligência artificial que faz aquele robô se comportar como... Mas vamos voltar aqui à questão. Esses estudos, cara, essa pesquisa, essa ciência por trás da inteligência artificial, ela foi capaz de construir algoritmos que se comportam como inteligências biológicas. Então, por exemplo, um algoritmo. Existem algoritmos que você tem as informações de entrada, tá? Então, é igual nós mesmo. Pensa, a analogia com os seres humanos, acho que ela é muito válida. Porque quando você está num ambiente e você tá, por exemplo, você tem vários sentidos sendo aguçados ou sendo estimulados ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui a audição, o olfato, está chovendo, eu estou sentindo o cheiro de chuva, tem o ambiente, as cores do ambiente, a visão, o paladar, o seu próprio corpo, né, o tato, né, assim, o seu corpo, ele tá, como ele está vivo, você está sentindo coisas, enfim, você tem uma série de estímulos, e isso faz com que você tome decisões, né? Pô, deu sede, vou beber água. Deu vontade de banheiro, vai no banheiro. Nossa, pô, senti, cara, saudade de falar com alguém. Você pega, manda mensagem para essa pessoa. E isso é um conjunto de estímulos. A inteligência artificial, ela é exatamente isso. Ou seja, você pega os dados de entrada, né? Então, você pode ser os dados... nem um exemplo lá do hambúrguer que eu falei. A posição onde a pessoa estava, a foto que ela postou... Isso de uma forma mais grosseira, tá? É um pouco mais minucioso, mas para a gente não entrar tanto em detalhe técnico. Mas você tem uma série de entradas, de dados de entrada, e esses dados, eles vão se combinar e formar vai produzir, vamos chamar de produzir um número. Vai produzir um número. Esse número, se ele for perto de 1000, dando um exemplo, quer dizer que esse algoritmo, essa inteligência, ela está correta. Se ele for perto de 0, ela está incorreta. Essa é uma das formas de inteligência artificial que é assistida, tá? Aí, quando ele produz, que é o treinamento da inteligência artificial, quando ele fez todo esse cálculo e produziu um número, aí ele fala assim, aí você fala, não, deu 0. Peraí, então tá errado. A decisão que essa inteligência artificial tomou está errada. Ou seja, ela volta e ela começa a pontuar, por exemplo, essas entradas. Então eu vou dar mais peso no que eu estou vendo, por exemplo. Sei lá, igual a nós aqui. Apareceu um bicho aqui, um bicho peçonhento, uma cobra. Você muitas vezes desliga o que você está ouvindo, que você está sentindo o cheiro, a sua reação é se afastar. Então você vai... A visão, ela deu muito mais peso na sua tomada de decisão. E a inteligência artificial, ela vai fazendo isso. Ela vai dando peso para os dados, pesos diferentes, até ela encontrar uma resposta, onde essa resposta seja inteligente. Aí, numa próxima vez que ela vê essa situação, ela vai, peraí, eu já vi a situação antes. Então, eu vou fazer esses mesmos cálculos e ela vai conseguir chegar no mesmo resultado ou um resultado próximo. Então, quando ela olha uma foto... você está numa cachoeira. O computador não sabe o que é uma cachoeira. Só que ele já viu tantas fotos de cachoeira e aí você já disse para ele, isso aqui é foto de cachoeira, isso não é. Sabe quando você entra num site, tem lá como é que chama? Esqueci o nome. Que é lá, marque os semáforos, marque as linhas de pedestre, marque os ônibus. Sabem aquilo? Vocês já devem ter visto, né? Não sou robô, né? Não sou robô. Exato. Na verdade, aquilo, cara, vocês estão... por trás daquilo, vocês podem estar treinando uma inteligência artificial para ela entender, conseguir decifrar quais imagens tem o quê, sabe? Aí, quando você entrega para ela uma imagem, ela sabe, tá. Milhões de pessoas já me disseram que isso aqui é um semáforo. Então, isso aqui é um semáforo. E aí, você pode fazer isso para tudo. Essa é uma das formas de inteligência artificial, tá? Mas por trás disso, tem um algoritmo, que ele faz isso de forma matemática mesmo, sabe? E você pode programar, se eu errei o dado de tal forma, então eu vou mudar o peso de uma outra maneira. Eu vou dar mais atenção para o primeiro dado e menos para o último. Ou você descarta os últimos e adiciona novos. Enfim, aí tem uma infinidade de coisas, é um pouco mais complexo, mas é isso. Ela vai combinando dados até encontrar uma resposta que seja satisfatória.
Essa questão da inteligência artificial e tende cada vez o equipamento ele tende a cada vez ter maior quantidade de informação, ficar mais inteligente e conseguir discernir mais coisas. Eu lembro até de um conto do Asimov, que chama A Última Pergunta, não sei se vocês já leram. Diego, eu acho que já leu. Nossa, é fenomenal. Um conto? Chama A Última Pergunta, do Isaac Asimov. Ah, é um livro? É um livro? É um conto, um continho. 10 A Última Pergunta, vou procurar saber. Mas é interessante que o livro se concentra no seguinte, começa com dois amigos, digamos assim, eles querem saber do computador como reverter a entropia da humanidade. Assim, né? E aí ele sempre vai falando, não há dados suficientes para responder essa questão. E aí, ao longo de milênios, talvez, né, Diego? Quanto tempo passa dele, não sei. Ele finalmente consegue responder essa pergunta. A gente vai dar spoiler do conto aqui, né? Mas digamos que o computador ele se torna uma inteligência praticamente próxima a Deus, que seria Deus, assim, né? Concepção que a gente tem de Deus hoje. Sim, sim. Então, se pegar a tendência da inteligência artificial, talvez seja um caminho parecido com esse, né? Ela ficar tão inteligente que ela vai conseguir prever catástrofes climáticas, vai conseguir prever a pandemia que a gente está tendo agora. Então, ele pode virar, de fato, uma ferramenta essencial para a humanidade em questões diversas. Assim, né? Só para complementar o Gabriel, desculpa, você terminou? Pode falar. Utilizando já, inclusive, coisas que a gente tem hoje, né? Que, se você parar para pensar igual você falou, o 5G está chegando aí, né? Então, se a gente pega todos os dados que os seres humanos produzem por dia nas redes sociais, com a capacidade do 5G e o processamento do Big Data, simplesmente a gente tem uma máquina que tem o futuro ou não? Cara, eu acho que talvez não prevê o futuro, mas ele vai conseguir conduzir o futuro. Eu acho que talvez a condução seja algo mais preciso. Porque prever, existem muitos elementos que de fato não a pandemia, por exemplo, ela não foi previsível. Ou foi também, né? Tem teorias da conspiração que, né? Pode ter sido. Existem modelos matemáticos que são capazes de calcular, por exemplo, a taxa de espalhamento de um vírus igual o coronavírus. Então, matematicamente, isso é explicado, sabe? Se é explicado matematicamente, um computador pode fazer. Se ele consegue entender todas as condições da humanidade naquele momento, ele consegue encontrar a solução ótima para gerar uma catástrofe ou evitá-la. Depende do que você programou ele para fazer. E aí a gente pode entrar aí no conceito de Skynet, de qualquer outra coisa. Mas engraçado, cara, que isso é possível de se imaginar, sabe? Tanto que vocês conseguiram, trouxeram essa questão, e ela é possível de acontecer. Talvez não esteja tão próximo, talvez eu não veja isso em vida, nós não vejamos isso em vida, mas é plenamente possível, cara, de acontecer. Plenamente. Isso é preocupante, se a gente vai ter um planeta dos macacos, só que ao invés de macacos teremos robôs. Não sei, cara, não sei. O Marcelo Glazer, eu estava vendo alguns comentários dele, físico, né? E na lógica dele, não serão as máquinas contra os humanos, mas os humanos tendem a virar cada vez mais máquinas. Então, quer dizer, você vai perder um braço no futuro, igual o robô, lembrando de Asimov, né? Cyberpunk. Você pode ter um braço que é uma máquina, né? E aí já mistura até, vai ser praticamente um computador, né? Então, eu acho que nessa lógica a tendência é essa, né? Não nós lutarmos contra as máquinas, mas a gente virar as máquinas. Cara, legal a perspectiva. Eu já vi bastante coisa dele, assim, eu vejo muita coisa sobre... Ele é astrofísico, né? E aí eu vejo muita coisa sobre o universo e tal. É muito bom, cara, muito bom esse cara. Mas é uma boa perspectiva. Isso vai de encontro com aquilo que eu tinha comentado mais cedo, o lance dos sermos androides, né? Do computador e do smartphone já ser uma extensão do nosso corpo.
Cara, muito doido, bem, bem legal. Eu acho assim, incrível pensar nisso assim. Porque é bem possível, e pode ser, inclusive, que a gente pegue uma parcela dessa tecnologia, assim, né? Assim, talvez, não sei, mas é possível. Assim. Tem até o Nicoleles, aquele cientista brasileiro, que na Copa de 2014, se eu não me engano, o intuito dele era fazer uma criança paraplégica, com o uso do equipamento, chutar a bola a primeira vez. Né? Então já existem muitos experimentos em relação a isso que apontam que talvez daqui a 30 anos pode ser que a gente chegue lá. Né? Cara, tem. Hoje nós já temos impressoras 3D que conseguem imprimir tecido humano. Então você consegue fazer substituições de tecido que fazem isso, sabe? Uhum. Eu acho que não está no nível popular. Talvez algum país ou outro já tem experimentos. Uhum. Eu sei que, acho que até não tem muito tempo eu vi notícia relacionada a isso. Uhum. Transplante de tecido. E aí, daí você passar para órgãos, você conseguir passar para outras estruturas celulares, outras estruturas biológicas, cara, sem dúvida, esse caminho não está longe, sabe? Eu acho que isso não está longe. Talvez 10, 20 anos a gente consiga ver isso já. E é interessante você pensar que começou com um 0 e 1, né? E possivelmente vai continuar com 0 e 1, né? Não chega, né? Existem estudos dos computadores quânticos, né, que mudam um pouco essa lógica, né, essa arquitetura de 0 e 1, e adicionam... Eu não sei muito sobre computadores quânticos, nem vou tentar aqui. Eu sei que ele muda essa arquitetura, adiciona novos estados, que o computador é como se fosse milhões de lâmpadas internamente. Quando a gente tem uma lâmpada, a gente consegue prever o estado dela, ou ela está ligada ou desligada, né? E o computador é como se fosse milhões de lâmpadas combinadas. E aí você tem as lâmpadas que ficam acendendo e apagando, e aí cada conjunto de lâmpadas acesas e apagadas é uma informação. Então é mais ou menos nesse sentido. E aí a computação quântica vai meio que derrubar essa teoria. É porque o negócio da computação quântica também é o limite, né, físico que a gente tem para os nossos processadores. Que a gente já está chegando, né, no limite do espaço que a gente tem para, como fala assim, para que o processador consiga ter lá, né, as saídas, né, 0, 1. A galera antes usava válvula, hoje usa em nível atômico, né? O cara, ele olha onde que está o átomo ali, um conjunto de átomos, e esse conjunto de átomos dá a resposta. Só que a gente está conseguindo evoluir tanto com a tecnologia que o limite físico, o físico dos átomos, o tamanho dos átomos está sendo impeditivo para que aumente a velocidade, né? Então, acho que o computador quântico ele está aí porque eu acho que ele vai prever, se não me engano, posso estar enganado, desculpe caso esteja, que eu acho que é a órbita do elétron, né? E aí a órbita do elétron vai ser classificada em A, B, C, D. É um trem muito louco. É doido demais. Você sabe mais de computação quântica do que eu, confesso, porque é um conceito que eu nunca peguei para ver, assim, sabe? Mas sabe como é que eles estão resolvendo essa questão do espaço, Diegão, dos processadores? Eles estão processando em outro lugar. Hoje existe um conceito que é muito famoso, antigo também, só que as conexões mais rápidas de internet estão permitindo isso, que é a computação distribuída. A gente vê muito na área de games hoje, que é uma coisa que eu gosto de usar games como exemplo, não só porque eu trabalho, que eu sou apaixonado, mas é porque geralmente é o drive de muita tecnologia. Mas existe o Google Stadia. Tem outras iniciativas também, que é o streaming de jogos. Ou seja, você não precisa ter mais o console na sua casa, você não precisa ter o computador na sua casa, você precisa ter uma tela e uma conexão com a internet. Esse computador e um controle, obviamente, né? Então, você aperta o botão no controle, através da internet, essa ação no controle, ela vai ser enviada para um processador do outro lado do mundo. E aí ele vai calcular as coisas que os jogos fazem e te entregar uma imagem só a partir daquilo que você fez.
que os jogos eles fazem isso, na verdade, né? É um computador. Tecnicamente, os videogames também são computadores, os celulares são computadores, tudo é computador nesse sentido. Mas o que eles fazem? Eles estão conversando com o seu controle, você aperta aqui, ele faz cálculos e te entrega uma imagem. Você está manipulando essa imagem e tudo mais, mas ele sempre vai te entregar imagens, e aí vem o conceito de FPS, que a gente conhece, de frames por segundo, ou quadros por segundo, né? E ele vai te entregando. Então, quando você tem uma conexão muito rápida, você não precisa ter computador em casa, você tem servidores do outro lado do mundo fazendo isso. E aí, a velocidade da conexão, ela permite, hoje não é possível, né? Em alguns lugares do mundo sim, por exemplo, no Brasil ainda não, mas não é possível você ter uma resposta rápida o suficiente para ter uma experiência boa. Mas isso logo vai ser, sabe? Talvez com 5G seja, talvez daqui a 5, 10 anos a gente já tenha isso estável, sabe? Então você não precisa, você vai poder jogar. E aí o GTA que você falou, que foi feito para várias plataformas, ele vai começar a ser feito para uma plataforma só. Ou seja, para o servidor que vai conseguir te entregar essa imagem. E aí você vai poder jogar até no seu micro-ondas. Tem uma tela com conexão à internet, um controle, você vai poder jogar qualquer game. Não fazer mais nada, né? Eu vi um dia, eu estava aqui em Cambuquira, o dia que estamos em Cambuquira, Minas Gerais, eu vi um dia o Starlink do Elon Musk, sabe passando legal, no céu. Sei. A trilha, você viu a trilha? A trilhinha de luzinha. Caramba, cara, que da hora. E tá aí, né? Porque eu acho que a ideia, o projeto é mais ou menos esse. Eu não pesquisei a fundo, mas pelo que eu entendi, ela é uma internet mundial, assim, né? Vai ter uma conexão, uma mesma conexão no globo inteiro e vai aumentar a velocidade de conexão, possivelmente. Eu não tenho esses dados a fundo. Mas então, é um projeto. Esse projeto está aí, né? Então, quer dizer, já é um projeto também. Essa empresa tem que tomar cuidado com o Elon Musk. Tomara que o Elon Musk tenha essa visão, talvez, benéfica para o mundo. Que ele queira ganhar dinheiro, obviamente, mas que consiga continuar entregando benefícios. Mas a Starlink, né, ele quer fazer uma internet via satélite mais rápido do que que os satélites usam hoje. Aí tem todo um conceito físico de órbita, de distância e tal, que ele vai conseguir. Mas as características de uma internet com internet via satélite, uma internet via cabo, ela tem condições diferentes, tá? Então, eu não sei, eu posso estar enganado também, porque eu não li muito a fundo, eu sei do projeto, mas talvez a Starlink não consiga prover uma internet rápida o suficiente para fazer, sei lá, uma cirurgia assistida, que nem a gente tem robôs hoje, né? Os médicos ficam em outro lugar e os robôs fazem cirurgia. Talvez a Starlink não consiga oferecer uma conexão nesse nível, mas ela vai conseguir oferecer uma conexão estável para regiões remotas no planeta. Isso também já é um avanço tecnológico absurdo, você conectar o cara que está lá no norte do Alasca, sei lá, na Groenlândia, no norte da Groenlândia, no frio extremo, na Antártida. Imagina a dificuldade de se fazer isso hoje, usando torre, cabo, né? Claro, tem conexões com satélite já, mas ainda acho que não é uma coisa muito consolidada no mundo para que essas regiões mais hostis assim esteja conectada, esteja integrada no resto do planeta. Quer falar? Eu queria. A nossa live já deu 1 minuto e 13. Eu por mim aqui, Pedrão, gente boa, dá para falar, igual ele falou, até terça mesmo, mas para a gente manter mais ou menos o que a gente tinha planejado, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, depois o Gabriel, se ele faz mais uma, para a gente começar já essa última rodada. Eu queria que você fizesse seu jabá aí, cara, falasse um pouco sobre o seu jogo, os projetos que você tem, o que você pensa e o que você planeja para o futuro. Cara, legal, Diegão, obrigado. Eu tenho alguns projetos pessoais, hoje eu tô muito dedicado, então esses projetos eu deixei um pouco de lado, eu estou muito dedicado ao trabalho que eu tenho hoje na Afterverse, né? Mas eu tenho um canal no YouTube, onde eu ensino coisas técnicas, eu ensino programação, eu tenho um curso de programação bem básico para quem quer, pelo menos ter uma ideia
do que faz. O canal chama Abre Chaves. Depois é só procurar. O logo é um logo preto com uma chaves mesmo, com o símbolo de chaves, uma referência a uma das estruturas que a gente usa para programar e tal. Aí tem esse canal que é um carinho que eu tenho. Eu gosto muito de compartilhar a informação, eu sou muito entusiasmado nesse sentido, e lá ele está um pouco desatualizado, eu estou planejando, eu tenho um projeto que eu estou estruturando já, que eu queria ensinar computação, muito de um compacto disso aqui que a gente falou, mas para pessoas que nunca viram, sabe? Para pessoas que não sabem o que é. Então, começar desde o básico, por que é 0 e 1, o que é programação, o que são algoritmos e tal, e caminhando, pegar na mão dessa pessoa e levar até o final para que ela consiga entender, desde robôs a carros elétricos, como que funcionam os computadores e como que eles podem ajudar a sociedade nesse sentido, né? Esse projeto, tomara que ele saia em breve. No mais, cara, eu tenho... talvez esse seja o projeto principal que eu tenho hoje em andamento, mas a galera que quiser me acompanhar, quiser trocar ideia, cara, me adiciona nas redes sociais, no Instagram. Geralmente, Facebook eu não utilizo muito, mas pode ser no Instagram, PJ Matuck, PJMATUCK. Pode me seguir lá, a gente trocar ideia, pode chamar, troca ideia. Bicho, cara, uma coisa que eu mais gosto é de resenhar e falar sobre isso tudo que a gente está conversando aqui. E, cara, baixem o PKXD, que é um jogo muito legal, vocês vão se divertir. Principalmente, eu tenho certeza que, se tiver, eu faço um desafio a vocês. Se tiver uma criança perto de vocês aí, quem estiver assistindo e tal, faça uma pergunta se elas conhecem o PKXD. Uma criança ou jovem, um adolescente ali. Pergunte se conhece. Se conhecer, você baixa. E aí você experimenta também, beleza? É isso aí, Diegão. Eu acho que... E agradecer também, né, cara? Foi da hora isso aqui. Não, também agradeço demais a disponibilidade, Pedro, do Diego, né? Eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer, não. A gente coloca depois os links aí nas publicações que a gente fizer. Beleza, beleza. E acho que é isso, assim. Eu queria agradecer, né, a todos que assistiram agora, assistiram depois. Olha lá, até o Hélio comentou aqui, ó, que a filha dele é viciada nesse game. Aí, verdade, cara, é uma informação pública já, sabe? Assim, a gente tem que tomar cuidado para não falar coisas estratégicas do projeto, mas o meu chefão foi no Flow Podcast há 2 semanas atrás, e ele falou os números, então eu posso falar também. É um jogo, cara, que tem hoje 32 milhões de jogadores, sabe? Então, assim, tem jogador no mundo inteiro. É um projeto que eu tenho certeza que a galera que vê, ela não tem noção da dimensão, assim, sabe? Da qualidade técnica, galera. Eu trabalho com uma galera, bicho, foda, uma galera muito boa, assim, que eu também não imaginava que eu ia encontrar, sabe? E eu sou um aprendiz ali. Eu tô aprendendo, eu tenho apanhado, mas é uma coisa que eu tô apaixonado, assim, eu tô deslumbrado. Todo dia um desafio novo. E a gente faz esse projeto com muito carinho, cara. A gente pensa, cara, como que a criança vai se sentir, como que o adolescente vai se sentir, o jogador vai se sentir quando ele fizer isso aqui, quando ele vê essa tela. Então a gente tem esse cuidado, esse carinho. Então, assim, cara, para não falar palavrão aqui, é muito legal, sabe? Trabalhar com... Ô, Pedrão, cara, brigadão mesmo, cara. Parabéns aí pelo você ter conseguido alcançar seu objetivo, né? Tá começando ainda no seu objetivo, mas parabéns, cara. Parabéns por ser essa pessoa, gente boa desde sempre. Você foi e é até hoje. E a gente aqui do dispositivo, na hora que você quiser conversar mais, nós chamamos você de novo, a gente falar sobre mais coisas, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu aí. E quem puder, quem tá assistindo agora pelas plataformas de podcast, vai no Facebook e segue a gente lá também. A gente está no dispositivo sonoro. Como que tá mesmo, Gabriel? Desculpa, esqueci. Dispositivo sonoro. Dispositivo sonoro. Facebook / dispositivo. Então, Facebook / dispositivo sonoro podcast. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. E um abração, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.